Salve, salve família, seja bem-vindo novamente. Bem-vindo novamente, hein? Comecei bem a mais uma aula. Acho que hoje a gente vai fazer o que, amor? O que eu falei pra você que a gente ia fazer? Salve, salve família. Quando eu dou salve, salve, você não precisa. Não, eu também quero cumprimentar. Então, fala galeres. Boa, Melhorou? salve, salve família é meu. Nah. Beleza, então. O que a gente vai fazer hoje, amor? Bom, acho que a gente vai terminar essa primeira tela, né? Que é a tela de cadastro. Já Ou perguntei login. errado. O que você aprendeu na última aula? Na última aula, eu aprendi a criar um novo projeto, como a gente revi, né? A criação de um novo projeto. E iniciei a criação da tela de cadastro, digamos assim. Essa é a tela intermediária. Com ela, através dela, você pode criar uma conta ou fazer login. Tela Então, intermediária. tela intermediária. Não é que se chama, eu chamo ela assim. Tá. A gente aprendeu a colocar uma imagem. Aprendemos um pouco do Widget Image, né? Não exploramos muitas coisas dele. Acho que é isso. Mexemos um pouquinho mais ali no Cross-Axis Alignment. Demos um stretch para a imagem ficar toda preenchida ali. Certo. E usamos um size de box, que é um novo widget também, que a gente não conhecia ainda. A gente usou? Sim, ele tá aqui, inclusive. Eu acho que ele só mudou quando a gente... Era um container, quando salvou, ele corrigiu. Eu tava assim, Tá sabendo legal mesmo, hein? Aquele megazinho. Sim, size de box é uma caixa de tamanho, já diz, né? Com ele você pode definir tamanhos. Um container você também consegue, só que container ele é mais robusto. Você pode pôr cor, por borda arredondada, um monte de parada. E o size de box ele é mais compacto e indicado para quando você precisa fazer isso. Entendi. Colocar um tamanho fixo em alguma coisa. Então o VS Code ele consertou para mim colocando ali Muda para size container. de box. Desculpa te cortar. Com letra maiúscula. Tá tudo bem. Aí, ó, eu salvo, ele muda. Sim, mas começa com letra maiúscula, tá? Isso vira cacuete, velho. Container. Uma dúvida que me perguntaram. Tem alguma coisa a ver esse container aqui com esse quadradinho, com esse container aqui que tem esse outro desenho? Tem alguma diferença? Não. Um é relacionado a uma inteligência artificial. Eu acredito que já vai memorizando as coisas que você vai digitando. A outra é o próprio VS Code, ou é de alguma biblioteca que a gente instalou do Flutter. Então, é indiferente. Se tem o mesmo nome, ele vai colocar ali, clica aí embaixo. Nesse? Vai colocar ali, ele só não inicializou com os parênteses. Então não tem diferença. Beleza. Se for o mesmo nome, obviamente, né? Salva. Ele muda. inclusive já fala para mim, use size de box. Exatamente. Vou salvar? Mudou. Ok. Então, sobre imagem, qual que é o passo que a gente tem que seguir para ter uma imagem no projeto? A gente tem que vir aqui nesse arquivo pubspec.yaml. YAML. Em algum lugar aqui, a gente adicionou aqui, ó. Esse assets. É tipo um caminho. Eu não entendi muito bem essa parte ainda. Aí você diz pro teu projeto onde as imagens estão. E o assets com S, ele é uma pasta que tá lá em cima. Então, assets / significa que ele vai pegar tudo que tá ali dentro e vai deixar preparado pro projeto utilizar. Para eu não precisar colocar o nome da imagem igual tá aqui embaixo como exemplo, não precisa pôr todas assim. Você põe só a barra e ele vai procurar dentro da pasta todas as imagens já. Se você não fizer isso, no código ele não vai encontrar a tua imagem, porque você já não disse para ele aonde estão as imagens. Legal, porque essa parte, inclusive, em alguns desafios que os alunos tentaram fazer, depois daquele que você passou do Instagram, eles tentaram, acho que, adicionar imagem, só que tinha esse passo anterior que alguns não conseguiram fazer, por isso não conseguiram adicionar no desafio a imagem, igual adicionaram no do perfil do Instagram. Sim. Que você já mandou o código pronto. Tá bom. Então, sempre que eu for adicionar uma imagem, eu tenho... Tá bom. Sempre que for adicionar uma imagem, eu tenho que ir nesse pubspec.yaml e ver se eu tenho configurado esse caminho. Você faz isso uma vez no projeto, né? Se você, dentro dessa pasta assets, você pode criar outras pastas. Mas eu recomendo que você coloque tudo dentro dela. Não coloque uma outra pasta no mesmo nível dela, tipo ícones, sabe?
Tipo assim. Não, aí é dentro dela. No mesmo nível, é lá embaixo, no pretinho, você clicar e criar uma nova pasta, achando que ele vai encontrar. Não, tem que ser tudo dentro de Assets. Assets é para isso, para colocar ícones, imagens, fontes personalizadas, tipo fonte mesmo, sabe? Arial, Impact, essas fontes de Word. Uhum. Não é de Word, né? Mas eu usei referência que você já provavelmente conhece. Sim, conheço. Beleza. Então, ok. Voltamos lá agora pro main.dart. E a imagem, ela te dá algumas formas de você, de fato, utilizar uma imagem. Esse widget. Uhum. Então, apaga aí o ponto .assets. Recorta. Apaga. Depois você dá um Ctrl Z. Como dizer? Apagar tudo? Deixa Até só o o ponto image. Isso. Apaga o ponto e dá um ponto de novo. Tem uma opção aí chamada Network. É só essa que a gente vai cobrir extra, tá? Só para mostrar que tem outras formas. Tá. E aí ele espera uma URL. Então vai no Google. Vai no Google e escreve Cristiano Ronaldo. Até veio já. Ou Luizito Soares. Beleza, pode ser esse primeiro ali. 2 dedos, né? Botão direito. Copiar link. Copiar endereço do link. Agora vai lá no VS Code. Põe aí. É uma string, né? Então já abre aspas e põe dentro. Salva. Ah, não. Volta lá. Tem que ter ponto alguma coisa no final. Clica na imagem. Vê se agora clicando aí. Copiar. Endereço do link. Isso, vai numa outra aba ali. E cola aí. Aí agora vai. Tá. Pode ir ponto lá. JPEG, né? Tem que ter essa extensão no final. Será que eu tô selecionando toda ela? Tô, mas tirei o... Olha como é fácil de fazer cagada. Dá um comando Z. Se você não tá sabendo, dá um comando Z, ele vai voltar lá, não tem nada. Isso. Boa. Salva aí, vamos ver se ele vai pegar. Não pegou. Vai no... Não. Que? Eu queria dar uma vírgula pra ele... Não, isso aí é uma imagem. Não, Acho que eles não vai porque tem um vírgula, setembro ali, um monte de coisa. Volta lá, vão pegar outra imagem. essa imagem não dá pra copiar e colar. Não, vai nessa segunda imagem do Cristiano Ronaldo ali, rapidinho. E já testa no outra aba do navegador para ver se vai ter ponto, alguma coisa no final. Não. Não. Você clica na imagem. Clica na imagem. Ah, sim, pra ver onde ela vai. Ela vai te levar para um site, aí você aí pode entrar e copiar. Esse não tem endereço. Copiar o endereço da imagem. Ah, tá. É que antes estava link. Ah, ponto .jpeg. Vai, vamos tentar esse daí. Vou dar um comando Z de novo. Isso. Dá um hot reload aí, ver o que ele tá rolando. Aí, foi. Talvez até o outro tinha dado antes, mas não deu um hot reload. Hot reload aqui no verdinho, galera. Pra que serve hot reload mesmo? Ele recarrega. Reinicia tudo aí. Então, tem widgets que você consegue trabalhar com imagem de algumas formas. Vamos nos concentrar dessas duas formas. Primeiro, a gente tendo a imagem dentro do nosso projeto. E a gente só diz o caminho onde ela está dentro do nosso projeto. E o segundo, a gente passa uma URL externa, igual a gente fez aí. Pegou a imagenzinha do Cristiano Ronaldo, colocou aí, toma. Beleza? Beleza. Então, sobre imagem, você já está apto a poder trabalhar das duas principais formas. Conforme você vai evoluindo como programadora, vai necessitar de outras formas. Base 64 e outros formatos. Daí deixa para quando esse dia chegar. Tá. Daí você vai ter a expert já em pesquisar, entender os widgets e você por conta própria vai conseguir entender. Nesse caso aqui do image.network, eu não preciso necessariamente ter um caminho ali no meu projeto, tipo nessa pasta .yaml. Não precisa porque o caminho é ali, a URL. Tá. Dá um comando Z e volta para nossa. E nesse vídeo a gente ainda vai cobrir mais um widget. Salva. Volta lá no nosso layout. Pode fechar aquelas abas extras que estão lá. Pode fechar aquelas abas extras que estão lá. Mas as pessoas não sabem. Fechar outras guias. Vocês sabem fazer isso, gente? Se sim, faça. Uau, quase explodiu o computador.
Você não sabia que ia fazer. Eu achei que você ia fazer... Um por um, né? Aham. Te surpreendi. Beleza. O próximo widget que a gente vai trabalhar agora é o texto. Que a gente já trabalhou um pouquinho, né? Mas vamos trabalhar um pouquinho mais a fundo agora. Tá. Então, bom, eu vou deixar você tentar fazer. Beleza. Eu sei que ele tá embaixo da minha imagem. Minha imagem é uma... Minha imagem não. Minha imagem está dentro de uma column. Então, eu vou aqui no Children Column, depois da vírgula desse size de box, eu vou chamar um text, que é um widget. E aí, entre aspas simples, eu vou pegar esse título que está aqui. Você faz assim, clica no título, e você vai ver que aqui do lado tem algumas características desse título. Propriedades. Propriedade, né? Sim. Desse título. Daí aqui tem o texto em si. Learn with pleasure. Aqui. Tá rasgando no inglês. Eu cliquei ali para copiar. Aí venho aqui, colo. Pronto. Beleza. Então ele tá aí cruzão. Zoado. Uhum. Agora você tem a missão de dar uma personalizada nele. Qual o primeiro passo que eu recomendo? Você já sabe que um estilo ele serve para dar um estilo às coisas, né? Uhum. Isso se Dentro aplica. De um texto, né? Ele se aplica a outros widgets também. Então você pode dar uma vírgula depois da string e digitar style. O próprio VS Code já vai te dar o tipo dele, ó. 2 pontos, text style. Então tu já sabe que depois dos 2 pontos é só escrever text style maiúsculo e abrir e fechar parênteses. Beleza. Agora o que você quer mudar nessa fonte? Me fala como... Volta lá. O que você quer mudar nela? Eu quero mudar a fonte dela. Tipo, o nome da fonte dela tá aqui do lado, inclusive. Poppins. O tamanho. A gente não tem essa fonte lá. Talvez tenha, mas vamos focar só nas características que estão ali mais fáceis, sem fonte. Tá. Ela tem esse tamanho aqui. Então de vai lá. 40. Nossa, é grandona, né? Então, o que é tamanho em inglês? Size. Size. Então começa a digitar size aí pra ver. Size que tá aqui. Uhum. É a própria propriedade que tá ali, começa a digitar aí. Size. Fonte size. Exato. Então já dá um enter e põe 40. Uhum. Meu, que difícil. Salvou? Não, vou salvar. Por que não? Uau, é grandona, né? Uhum. Beleza. Próxima coisa. Eu vi que a espessura dela é um semi-bold. Inclusive aqui, ó, fala name e tal, semi-bold. Não, mas ali embaixo, ali, ó, depois, em cima de size. Sim, exatamente. O semi-bold é relacionado a essa propriedade aqui. Que propriedade que é? Weight, eu não sei pronunciar. Weight é peso. Volta lá. Weight. E começa a digitar isso. Fonte weight. Daí aqui o VS Code até já me dá, né? Fonte weight ponto bold, ponto normal. No caso nosso é 600. W600. Já tá aí, velho. Nossa, essa parte é muito massa. Já era, cara. Você já terminou de fazer a parte do texto. Agora é só deixar ele... Tá diferente porque é outra fonte, É outra né? fonte. Mas depois a gente vai trabalhar com fontes. Vamos nos concentrar em coisas mais simples para não se perder. Tá. Então, todo widget é só passar o mouse em cima que você vai ter muitas dicas de como se virar. E se você olhar no Figma, fica muito mais simples, entendeu? As mesmas propriedades que estão lá, é só você digitar ali. Legal. Você ia perguntar alguma coisa? Eu ia dizer que agora só precisa arrumar a distância, né? Desse texto. Tipo, beleza. Centralizar ele e tal. A gente vai fazer isso. Vamos fazer agora com esse cara aí, depois eu quero gerar um outro aprendizado. Tá. Dentro aqui de um projeto, a gente pode definir esses espaçamentos de várias formas. Antes da gente fechar esse primeiro ponto, seria interessante explicar esse fonte weight, que é o peso. Não tenho que explicar o peso. Mas como assim o peso? Tipo, a espessura da minha... Quanto mais... É meio que igual nós, né? Quanto mais pesado a gente fica mais grosso. Coloca o menor ali, diferente. Coloca 100 ali pra ver. A fonte é mais pesada. Salvou.
Olha, fica mais fininho. Legal. Então, legal que, porque o mesmo nome, esse weight, né? Uhum. É o mesmo que vai estar aqui no Figma. Exatamente. Então, isso é muito bom. Uhum. Tá. Agora vamos para as distâncias aqui dos textos. Tem algumas formas de fazer isso. Alguns widgets já vêm prontos, já tem essa propriedade. Outros você tem que envolver em um widget que te dá essa habilidade. O que seria envolver? Eu vou explicar agora. Volta lá no VS Code. Se você for fazer na mão, você vai clicar Shift primeiro clica lá no início da linha 22. No início da linha 22. Início da linha 22. Isso. Segura Shift e clica no final da linha 28. Que é onde termina meu texto. Recorta isso, Ctrl X ou Command X. Uhum. E digita aí padding. Padding. Isso. Apaga isso aí. Ele dá um Enter. Ele tem um filho, children? Tem. Child. Né? Child. E cola o que você recortou. Beleza. Agora, em cima desse child, você começa a escrever padding, igual estava antes. Aí, ó. É tipo... Calma, sabe? Eu tô tentando explicar. Não, mas eu só digitei e o próprio VS Code já me deu mandou. Enter, né? Ah, tá. A volta, não como dizer. Padding. Aí. Então, ele já te dá aí algumas dicas, né? Do qual é o tipo desse cara. Esse específico, ele não é bem o tipo que você vai utilizar. Eu já vou te explicar. Pode dar um Enter. Agora, ele é um Edge Inset Geometric. Só que não é literalmente esse o nome que a gente vai usar. É o Edge Insets, ali de baixo. Isso. E você dá um ponto, ele vai te dar algumas opções. Põe o all aí. E põe 12. E salva. Então, o que ele fez? Ele olha aqui pra mim. Ele te colocou 12 pixels, 12 pontinhos de espaço na direita, na esquerda, em cima e embaixo. Então, por isso, all significa todos. Aí você tem a opção de colocar ali only. Apaga o all e o 12, né, obviamente. Para poder... Only em inglês é tipo apenas. Pode dar um enter. E ali em cima ele te dá dica, ó. Left, top, right e bottom. Então a gente quer na esquerda e na direita. Então left e right, vai. Left é esquerda em inglês, right é direita em inglês, né? Isso. Então left. Ele é um double, né? Sabemos o que é um double. Então põe aí 12. Ponto zero, porque Pode é ser. double. Vírgula. Right. 12.0. Quando você salvar, você vai perceber que ele vai se deslocar um pouquinho para cima. Percebeu? Uhum. Porque agora ele tirou os 8 que estavam em cima e embaixo, porque a gente estava usando o all, e mudou pro only. Então ele... Ai, que susto. Você entendeu mesmo ou você tá moscando? Não, eu entendi. Entendeu? O que que você ele entendeu? Tirou dos lados, ele tirou de baixo e de cima e deixou só dos lados. Exatamente. Daí Boa. por isso que subiu um pouquinho pra cima, porque não tem mais espaço da imagem pro texto. E aí tu tem um atalho para quando você quer só fazer isso, para não digitar duas vezes. Apaga o only agora. O only todo. O only todo, E é o symmetrics. E aí ele te dá duas opções ali, ó. Vertical, horizontal. Aqui na vertical ele coloca em cima e embaixo. Horizontal, sobe. Né? Aqui é vertical. Ah, é verdade. E horizontal ele coloca horizontal aí. Horizontal e coloca os mesmos 12. E salva. Manteu. Porque ele... Manteu o tamanho. Manteve, não é? Manteve? Acho que é a mesma coisa. Então esse cara aí, ele te dá essa possibilidade de você economizar uma escritinha. Se você tem uma parada que é igual nas laterais, você usa o Symmetrics. Se você tem uma parada que é diferente, uma lateral na outra, usa o Only, porque daí você consegue colocar tipo 16 aqui, 20 aqui, entendeu? Entendi. E isso se aplica em cima e embaixo. Então o padding é isso. Ele é um espaçamento. Mais pra frente a gente vai entender e descobrir um widget que é margem, uma outra propriedade, que ele tem mais ou menos a mesma abordagem, só que eles têm uma característica. Então eu vou deixar para lá na frente e te explicar qual que é a diferença deles. Um widget chamado margem? É um widget, uma propriedade que a gente define dentro de um widget que se chama margem, que ele é mais ou menos a mesma pegada do padding, só que ele tem uma diferença bem legal. E aí eu vou te explicar quais os contextos, mas por enquanto pode colocar nesse formato aí. Tá? Beleza. Nesse formato qual? No formato padding. Utilizando o padding. O margem, ele é uma propriedade dentro do padding? Não, alguns widgets eles têm essa propriedade padding.
Margem. Aham. Tá. Então, margem não é um widget, é uma propriedade que alguns widgets têm. Deixa pra lá pra frente eu te explicar melhor. Tá. Só dei uma pincelada, mas eu quero que você foque aqui, senão você vai... o que é margem? Como é que eu vou querer usar? Tá bom. Beleza? Tá, mas eu ainda não entendi por que, tipo, a gente tirou o texto e colocou ele dentro desse padding, como filho desse padding. Porque é uma forma da gente burlar. Passa o mouse em cima do text. Vai descendo aí. Ele aí diretamente você não vê uma propriedade padding, né? Não, mas eu tenho esse text alignment. Esse aí é o alinhamento do texto. Muda ali ele dentro dele ali. Aqui. É uma propriedade. Text alignment. Ele é... Aí ele já Text te dá as alignment. opções. Põe left aí. Right, quer dizer. Right é direita. Right é esquerda. Direita. Sim. Você falou esquerda. Direita. Você falou esquerda, Mas você vai ver no vídeo. Não vou ver nada. Ele foi pra direita. Então esse é o alinhamento do texto. Tá. Se ele é centralizado, se ele é... Isso. Então o que eu fiz? Porque como o texto ele não tem uma propriedade padding, a gente tem um widget que você consegue utilizar e envolver o cara que não tem essa habilidade nesse widget. O que é que você tá rindo? Porque você falou esquerda e insistiu que é direita. Ai, amor. Tá? Então, o que eu coloquei aqui pra você é uma forma manual de fazer isso. Agora eu quero que você dê Command Z aí. Até voltar só o texto. Então a gente deu um Command X, né? Recortou o texto e envolveu ele num padding, manualmente. Sim. Salva para ele voltar o texto ali, grudadinho. Agora é a forma fácil, mas você tem que saber a forma difícil, né? Para um dia se virar quando essa forma fácil não funcionar. Clica no text e dá um Command ponto. Quem está no Windows é Ctrl ponto. E aí você tem algumas opções. Wrap é tipo envolver. Ele vai fazer isso que a gente fez, só que manualmente. Então, Manualmente? automaticamente. Então ele já te dá algumas opções, ó. Todas essas opções aí, ele já envolve no widget que está escrito do lado. Tipo, envolvendo um center, envolvendo um container, envolvendo um padding. Quando o widget que você quer não tá aí, você usa o primeiro, que é o Wrap with Widget, que daí ele já te dá a opção para você digitar qual que é o widget que você quer. Como o nosso tá aí, já mete bala ali, fia. Wrap with Padding. Aí ele fez todo aquele processo, só que automático. E Sim. tudo que você tem que fazer é trocar o all por symmetrics, e aí colocar ali horizontal. Tá. Porque... Já ia fazer caquinha, né? Porque não apagou. Sim. E se Porque não sente apagou o orgulho disso? Como assim, por que não apagou? Porque você tinha que ter apagado tudo, o all e todas as informações e começar a digitar do zero. Ah, tá. Quer que eu faça certo? Quero que você faça certo. Beleza, apaga tudo, porque daí você vai ter a ajuda do IntelliSense aí. Ali já te diz, ó, as opçõezinhas automaticamente. Ah, sim. Mas olha. Salva aí. Quando a gente salvar, vai tirar esses aqui que é por conta da palavra const, que tá aqui e não pode ser usada. Aí. Ele tirou daqui o const e jogou pra cá. Beleza. Então, agora você também já manja aí do widget que te dá a possibilidade de colocar espaçamentos, porque em todas as telas que a gente for trabalhar, você tem um espaçamento de um widget para o outro. E quando a gente estava usando ali column, você conseguia pôr espaços entre eles, tipo, dando um... Como é que eram as propriedades que a gente utilizava? Cross e main. E daí stretch, space between, etc. Inclusive aqui a gente está usando o stretch, né? Sim. Por conta dessa imagem. Só que isso te dá um espaçamento igual de todos eles. E quando a gente quer personalizar um espaço, a gente usa esse widget aí para dar um espacinho extra e tal. E o size de box não faria isso também? Faria isso também, só que daí é Gambi, né? Você fica pondo ali size de box. Às vezes você precisa pôr um espaço em cima e embaixo. Você vai ter que usar dois size de box. Já que se você envolver o widget de dentro num padding, é só você atribuir ali um padding vertical que você resolve o problema. No caso, o size de box, a gente ainda não passou também a fundo nele, né? E talvez essa sua explicação não faça muito sentido para algumas pessoas, né? É uma caixa de tamanho. Você usa ele para preencher um espaço, para dar um espacinho aqui, outro ali, para envolver um widget que você quer definir um tamanho. E esse widget não tem a habilidade de se definir um tamanho propriamente. E você utiliza ele como um coringão.
Mas daí ele eu só consigo definir num local específico. Ou em cima, ou do lado. Como assim? Tipo, eu só consigo colocar espaço em um local específico. Com quem? Com size de box. Com lugar, espaço nenhum. Você consegue dar um tamanho pra ele se encaixa ali. Sim, eu dou um tamanho pra ele que gera esse espaço de um item pro outro. Não, tu dá um espaço pra ele. Daí se você deixa ele sem cor, ele já fica ali preenchendo e você meio que engana. A pessoa acha, é um espaço, não é? Porque tem um size de box ali. Não entendi. Vai na linha 22 e dá um enter. E coloca um size de box aí. Com uma altura de... Size de box. Com uma altura de 40. Põe uma vírgula ali. Como é uma row, salva. Tá vendo que ele deu um espação? Uma container. 40, ele deu um espaço da imagem para o texto. Isso, então, tipo, o size de box, ele serve como um padding. Só que ele é um espaço que tá ali mortão. Mas se eu desse 12 para ele, ele vai dar um espaço Sim. melhor. Mas se você já tem um padding que você pode fazer isso, Daí não precisa, né? não precisa ficar colocando size de box. E o padding, ele vai comportar também as laterais que eu Isso. quero. Isso que eu queria dizer, que o size box ele vai funcionar mais para cima ou para baixo. Mas as laterais... Se ele tá numa column, ele vai funcionar pra cima e pra baixo. Se tiver numa row, direita e esquerda. Ah, sim. Entendeu? Ele se adapta onde ele tá. Mas nesse caso nosso aqui, faz sentido um padding, porque a gente quer em si, quer as laterais, mas a gente também quer em cima e baixo. Então, pode ser um padding, ué. Você Sim. pode depois pôr vertical nele. Mas vamos ver o tamanho certinho no Figma, né? Pode Que ver. a gente colocou 12 aqui, E mãe. daí a gente encerra essa aula. Sim. A gente clica aqui no text. Uhum. Aí com a tecla Option, Uhum. você segura e posiciona na imagem acima. Aí você sabe, ó, 28. Tá vendo esse 28 28. que tá aqui? Nas laterais? Nas laterais, 32. Então, dá-lhe. Volta lá e faz a mágica. Então vai ser 32 nas laterais. 32 laterais. E vertical, que seria em cima e embaixo, 28. Será que 28. embaixo também é 28? Provavelmente. E depois a gente vai ter um outro aplicativo para outro componente para pôr embaixo, daí a gente vai ver. Peraí, deixa eu posicionar pra ver. 32. Já é diferente, né? É, já não vai dar pra usar esse vertical. Não vai dar pra usar. Como que você resolve esse problema? Olhando aqui, passando o mouse aqui pra ver quais propriedades esse Edge Sets tem. Vertical e horizontal. O Symmetric, né? Isso, aham. Mas e se eu escolher esse outro? Então apaga aí. Apaga tudo. Apaga a luz. Sim. All é tudo. Aham. Only é apenas. Então vai no only. Aí você define manualmente. Daí eu vou definir left, que é esquerda, 32. Right, que é direita, 32. Uhum. Top. Top é em cima. Top é em cima. Isso é bom porque a gente não passou essa explicação ainda, né? Uhum. 28. E embaixo, como que é a propriedade? Bottom. Bottom. 32. Quer explicar essa parte também? Pode pôr uma vírgula ali. Não tenho o que explicar. É autoexplicativo. Não tá indo. Uma vírgula. Falta uma vírgula. Quando o componente de baixo chora, é ali que você põe a vírgula. Só que tá zoado igual, né? Mas é porque ele é um componente que lá no Figma está desenhado de uma forma. O comportamento dele no telefone vai variar. Então, às vezes, você não vai ter exatamente o mesmo comportamento, porque aí é um outro telefone. O designer estabeleceu um tamanho, uma largura que não se encaixa nesse iPhone que você tá. Entendi. E aí vai trabalhar o auto layout, que é um tema para uma outra aula, que é super importante. Mas já vamos dar uma ajustada. Vai lá em cima, lá no 411, muda para 350, para ele ficar um pouquinho menor. A imagem daí? Para poder dar um espaço. Beleza. E nas laterais ali você põe 16. 32. Não faça isso, tá? Depois que o designer te determinar um tamanho. Mas aqui só pra gente poder ter mais ou menos uma... Na verdade, deixa o jeito que o designer estabeleceu. Volta lá, 32. Vou ensinar certinho. Beleza. Então aqui tem que voltar 411. Não, é porque aí não vai caber. A gente não vai conseguir pôr os botões ali embaixo. Fechou? Alguma dúvida, amor, em relação a texto? Porque texto é muito simples. É um texto, literalmente. E com estilo você estiliza ele de acordo com a necessidade.
Tem outras propriedades que você consegue definir, mínimo de linhas, etc e tal. Só que, mais uma vez, quando a gente chegar nessa necessidade, a gente cobre. O texto em si, não. O padding, acho que eu consegui entender que ele é um espaçamento que eu tenho. Uma forma de definir espaços, distâncias de um componente para o outro. Isso. E o sizebox também é uma forma de definir espaço de um componente para o outro, mas ele já não vai atender tantos requisitos quanto ao padding. Alguns cenários ele não consegue cobrir. E não é recomendado também ficar metendo sizebox em tudo. Beleza? Na próxima aula a gente vai entrar e vai dar uma detalhada mais em uma opçãozinha que eu não cobri do padding. E a gente vai falar sobre botões. Daí a gente vai deixar mais bonito aqui esse texto, né? Vai deixar porque mais ainda não tá bonito. Beleza, a gente vê o que dá pra fazer. Pra alinhar. Beleza? Valeu, time. Espero que vocês tenham curtido um pouco dessa aula. Não tenham ficado confusos. Se ficou, deixa no comentário. E lembra que qualquer comentário é muito importante pra gente crescer juntos e evoluir. Beleza. Falei bem, né? Falou bem. Valeu. Salve, salve. Não, essa aqui. Só no começo. Falou, gente. Tchau. Até a próxima.